Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma jovem que teve um comportamento muito bizarro antes de algo perturbador acontecer. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Bora pro vídeo! Patrícia Bernadette Meehan nasceu em 1º de novembro de 1951, em Pittsburgh, na Pensilvânia, filha do casal Dolly e Thomas. Depois de se formar no ensino médio, ela frequentou a faculdade em Oklahoma City, onde estudou desenvolvimento infantil em preparação para uma carreira em cuidados infantis, já que sempre gostou de estar perto de crianças. E quando estava na faculdade, ela descobriu que gostava mais de trabalhar com os animais do que com as crianças, e eventualmente abandonou o curso. Ela se mudou para o norte, para Bozeman, em Montana, e encontrou trabalho em uma fazenda. Embora Patty gostasse do seu trabalho, ela era apaixonada por cavalos. Ela logo descobriu que não estava ganhando muito dinheiro para sobreviver. Para complementar seu salário, ela começou a fazer alguns bicos. Ela não ganhava muito dinheiro, mas sempre pareceu estar feliz com sua vida. Patty ligou para os seus pais na noite de 19 de abril de 1989, perguntando se ela poderia voltar para casa na Pensilvânia e voltar a morar com eles por um tempo. Eles disseram que estava tudo bem, que ela poderia voltar para casa, e Patty prometeu ligar no dia seguinte para acertar os detalhes. Patty sofria de depressão nessa época e pretendia consultar seu terapeuta no dia seguinte. Na manhã de 20 de abril, Patty falou com o dono da fazenda na qual ela trabalhava. Ela mencionou que iria viajar por alguns dias, mas não disse a ele para onde estava indo. O dono da fazenda não fez mais perguntas e Patty entrou em seu carro e deixou seu apartamento em Montana pela última vez. A única coisa que o dono da fazenda percebeu naquele dia foi que o comportamento dela estava estranho. Ela estava muito agitada. Não está claro se ela tinha um destino específico em mente, mas ela entrou na Montana Highway 200 e começou a dirigir. Conforme Patty se aproximava da cidade de Circle, em Montana, ela perdeu o controle do carro. Peggy Buller, que estava dirigindo para o oeste na estrada, ficou surpresa ao ver que o carro da Patty havia cruzado a linha central e estava indo diretamente para ela. A Peggy teve uma reação muito rápida e conseguiu desviar do carro da Patty. Ela parou no acostamento, o susto foi tão grande que ela teve que se recuperar daquele choque. Quando olhava pelo retrovisor, ela viu o carro de Patty bater de frente em um carro que estava logo atrás de Peggy. Carol Hates, uma despachante policial de folga, não viu Patty a tempo para evitar o acidente. A colisão frontal destruiu o carro da Patty e o da Carol, mas ambas as mulheres de alguma forma sobreviveram ao violento acidente. Carol sofreu uma pancada na cabeça e teve alguns hematomas, mas conseguiu sair do carro destruído sem ajuda. Ela viu Patty sair do seu próprio carro que estava muito amassado, e Carol caminhou em sua direção e perguntou se ela estava bem. É aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. A Carol se aproximou da Patty, conversou com ela, perguntou se ela estava se sentindo bem e a reação da Patty foi ficar parada. Parecia que a Carol não estava na sua frente, ela não respondeu, olhava apenas para o seu carro batido e não disse nenhuma palavra. Tudo aquilo era muito estranho, a Carol não estava entendendo o que estava acontecendo e a Patty continuava em completo silêncio. Até que de repente a Patty saiu correndo e foi em direção a uma cerca que tinha bem perto ali da estrada. Ela simplesmente escalou essa cerca e quando estava do outro lado, ela ficou parada, olhando para os carros batidos e de repente ela sumiu. A essa altura, Peggy tinha saído do carro para verificar as vítimas do acidente e assistiu em silêncio enquanto Patty desaparecia. Percebendo que Carol precisava de ajuda médica, Peggy saiu rapidamente para pedir ajuda. Uma ambulância chegou e levou Carol para o hospital,
onde ela passou os próximos dias se recuperando. Tanto Peggy quanto Carol conseguiram fornecer à polícia uma descrição de Patty, embora não soubessem seu nome. Elas a descreveram como tendo mais ou menos 35 anos, uns 50 quilos e 1,60 de altura, com o rosto sardento e cabelo loiro avermelhado. Elas não tinham certeza se ela havia se ferido no acidente, mas notaram que ela parecia estar em choque. A polícia verificou a placa do carro e determinaram que ele pertencia a uma Patricia Meehan, que morava em Bozeman, mas não tinham ideia se ela era a mulher que dirigia no momento do acidente. Eles imediatamente começaram a procurar na área onde a mulher tinha sido vista pela última vez, preocupados que ela pudesse estar ferida e não pudesse pedir ajuda. Cães farejadores foram levados para ajudar a polícia na busca pelo campo e arredores. A quase 1 quilômetro de distância do local do acidente, o solo começou a ficar mais macio e eles localizaram o primeiro sinal de pegadas. Mais tarde foi determinado que elas foram feitas por alguém usando o mesmo tamanho de sapatos que a Patty usava. A polícia seguiu essas pegadas por horas, mas acabaram as perdendo. Não havia sinal de Patty. Após uma pequena investigação, a polícia conseguiu determinar que Patty estava de fato dirigindo o carro no momento do acidente, mas não teve sucesso em localizá-la. Embora eles pensassem a princípio que ela poderia ter saído da cena por medo de algo, depois de falar com os familiares, eles ficaram mais preocupados com o fato de que ela estava com problemas antes do acidente. Eles consideraram que ela poderia ter tido tendências suicidas e causado o acidente intencionalmente, mas não tinham evidências para apoiar ou descartar essa teoria. No dia seguinte, um avião decolou para realizar um sobrevoo da área ao redor do local do acidente. Várias buscas foram conduzidas ao longo do dia por 2 pilotos diferentes, mas eles não encontraram nenhuma evidência de que Patty estivesse escondida em nenhum dos campos próximos. Uma busca terrestre em larga escala foi conduzida pela Patrulha Rodoviária de Montana e o Departamento de Polícia de Circle. Eles foram auxiliados por fazendeiros locais e uma equipe de trabalho da área, mas a busca não revelou nenhum sinal de Patty. Em poucos dias a chuva chegou no local e a temperatura começou a cair. Se Patty ainda estivesse do lado de fora, sem abrigo, era essencial que ela fosse localizada logo. Uma equipe de busca e resgate, juntamente com cães de busca, continuou a vasculhar áreas do condado de Macomb, enquanto 2 pilotos realizavam vários sobrevoos, aumentando o raio de sua busca cada vez mais. No final da noite, os investigadores acreditavam que Patty provavelmente havia deixado a área. Se ela tivesse pegado carona com alguém ao longo da rodovia, não havia como saber onde ela estava. A tempestade que atingiu a área trouxe vento, chuva e granizo. Equipes de busca vasculharam vários prédios abandonados perto de Circle, mas não encontraram nada que indicasse que Patty havia buscado abrigo lá dentro. Assim que o céu clareou, outra busca aérea foi conduzida, mas como todas as outras, eles não encontraram nenhum sinal da mulher desaparecida. Os irmãos de Patty viajaram para Montana para ajudar na busca. Eles ainda não tinham processado totalmente a notícia. Parecia inacreditável que Patty simplesmente saísse de cena de um acidente e desaparecesse. Ela normalmente era bastante responsável e confiável, e eles estavam preocupados que ela estivesse no meio de uma crise de saúde mental. Uma vez que ficou claro que Patty não seria encontrada na área de Circle, seus irmãos começaram a viajar pelas principais rodovias que atravessavam o estado. Eles distribuíram cartazes com o rosto dela em várias paradas de caminhões e áreas de descanso. Embora houvesse vários avistamentos potenciais de Patty, nenhuma das dicas que eles seguiram levou a irmã. Em 25 de maio de 1989, os pais de Patty chegaram para participar da busca, junto com seu filho Terry. Tom e Dolly ficaram devastados com a situação, mas também estavam otimistas de que conseguiriam encontrar sua filha. Houve diversos possíveis avistamentos de Patty, então o pai e a mãe sempre levavam consigo fotos e vídeos dela para mostrar para as pessoas que talvez tivessem visto ela. Foram muitos relatos, mas mesmo assim era muito difícil de ter certeza de que realmente era ela. Os pais investigaram todos esses relatos, mas infelizmente eles não chegaram até ela. Seus pais falaram com dezenas de pessoas que acreditavam ter encontrado sua filha.
Usando as fotos e vídeos para eliminar avistamentos falsos, eles identificaram 5 pessoas que eles achavam que realmente tinham visto a Patty. Se eles estivessem corretos em suas suposições, Patty tinha sido vista em Minnesota, em 4 de maio, em Murdo, em Dakota do Sul, em 5 de maio, em Billings, em Montana, em 11 e 13 de maio, e então estava de volta a Bozeman, em 19 de maio. Eles acreditavam que sua filha tinha sofrido amnésia no acidente e estava vagando sem rumo pela Interestadual 90, provavelmente pegando carona com caminhoneiros. As pessoas que viram Patty nesses diversos locais relataram que ela era muito educada, mas parecia muito cansada e estava com a aparência desleixada. Ela foi vista em restaurantes, onde ela se sentava calmamente com as mãos entre os joelhos. Vários deles notaram que ela mencionou não ter muito dinheiro e que usava o dinheiro que ganhava para pagar suas compras. Ela também tinha uma tendência a permanecer em restaurantes por várias horas seguidas, como se não tivesse outro local para ir. Na segunda semana de junho, Tom e Dolly expandiram sua área de busca, acompanhando vários avistamentos relatados em Idaho e em Washington. Eles se concentraram em áreas ao redor da Interestadual 90, já que todos os avistamentos relatados pareciam estar centrados em torno daquela rodovia. Patty tinha um ex-namorado que morava em Spokane, em Washington, mas não havia nenhuma indicação que ela tivesse visitado. Tom e Dolly passaram semanas procurando por Patty, mas retornaram à Pensilvânia sem ela. Eles permaneceram em contato com os investigadores e continuaram otimistas de que ela seria encontrada. Em setembro, Patty ainda estava desaparecida e seu caso foi destaque no programa Unsolved Mysteries. Depois que o episódio foi ao ar, os detetives receberam uma enxurrada de dicas sobre possíveis avistamentos dela. Algumas pareciam mais promissoras do que outras, mas todas foram investigadas. Um relato particularmente convincente veio de uma mulher que deu carona para outra mulher em Victor, em Montana, no final de setembro de 1989. A mulher disse que estava procurando uma carona para Minnesota. Como era tarde e nada estava aberto, a mulher permitiu que a carona, que disse se chamar Patty, passasse a noite com ela e seu marido em sua casa, em Montana. Ela tinha uma voz suave e contou a eles sobre seu amor por cavalos, e ela correspondia à descrição da mulher desaparecida. O casal a deixou em um posto de parada de caminhões na manhã seguinte. De lá, a mulher planejou pegar uma carona para Witherfield. Ela alegou que estava indo para lá para ficar com uma amiga. A polícia recebeu outras dicas de que Patty foi vista na mesma área, mais ou menos na mesma hora em que a testemunha viu, e isso fez-os acreditar que eram avistamentos legítimos. Infelizmente, a dica não os levou ao paradeiro de Patty e ela continuou desaparecida. Depois de ver o episódio de Unsolved Mysteries, uma vidente na Flórida chamou os detetives e disse a eles que não achava que Patty tivesse conseguido sair da área de Circle. Ela acreditava que encontrariam seu corpo em uma caverna ou poço de mina, em algum lugar perto do local do acidente. A equipe de busca e resgate do condado de Dawson foi chamada para vasculhar uma série de minas abandonadas naquela área, mas eles não encontraram nada. Em dezembro de 1989, um homem estava tão convencido de que encontrou a Patty em um bar em Kalispell, que não apenas chamou a polícia para relatar o avistamento, mas também agarrou a mulher pelos pulsos e se recusou a deixá-la sair do bar antes que a polícia chegasse. A mulher esperou até que a polícia chegasse e a libertasse. Quando um policial chegou vários minutos depois, ele também acreditou que a mulher era a Patty e insistiu que ela fosse até a delegacia para ser interrogada. Assim que ela conseguiu provar sua identidade, foi autorizada a sair. E não era a Patty. Ao longo dos anos, milhares de avistamentos em potenciais foram relatados à polícia, mas nenhum deles levou a Patty. Sua família permaneceu convencida de que ela tinha amnésia e simplesmente não conseguia encontrar o caminho para casa. E é uma possibilidade que a polícia nunca conseguiu excluir. Embora as autoridades tenham conduzido uma busca massiva por ela, sempre há uma chance de que seu corpo permaneça escondido em algum lugar em uma das muitas áreas abandonadas em Montana. Tom e Dolly passaram anos viajando pelo país procurando por sua filha desaparecida. Infelizmente, ambos morreram sem nunca saber o que aconteceu com ela, mas seus irmãos e outros membros da família ainda esperam que seu caso seja resolvido.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito estranho, o comportamento que ela teve, a gente pensa, será que ela já não estava muito bem no momento em que ela conversou com o dono da fazenda, já que ele comentou que ela estava um pouco agitada. Então é realmente um caso muito estranho que aconteceu em 1989 e até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ela. A gente espera que alguma coisa apareça para que esse caso finalmente seja resolvido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.